A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana, vamos estudar a lição de número 4, que tem por data 23 de julho de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Quando a criatura vale mais que o Criador. Nesta lição, então, nós refletiremos aí sobre como a relativização do primeiro mandamento pode adoecer toda a sociedade. Como um movimento aí sociocultural, a influência do humanismo possui desdobramentos em diferentes esferas sociais, inclusive na eclesiástica. Portanto, queridos, é crucial vigiarmos aí em nosso caminho. Então, esta lição nos convida aí a refletir sobre a tendência humana ao egocentrismo e a influência cultural dos ensinos da filosofia pós-modernista, centrados no homem acima de seu Criador, assim como os perigos individuais e coletivos desse mal. Precisamos identificar, queridos, as sutilezas de tal cilada, na qual caiu o próprio diabo, e hoje a utiliza aí com o mesmo propósito, de afastar o ser humano do Deus Todo-Poderoso. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 17 de julho de 2023, tem como título A mentira aprisiona e cauteriza a consciência do ser humano. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Queridos, ter a mente cauterizada significa aí um estado de impenitência e incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou a consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. Ao escrever aí a Timóteo, o apóstolo Paulo foi quem falou sobre a realidade e o perigo das pessoas que possuem a mente cauterizada. O apóstolo Paulo escreve que nos últimos tempos seria frequente a atuação de pessoas com suas mentes cauterizadas. Essas pessoas, queridos, são falsos mestres, que surgem aí dentre o meio da igreja, com a finalidade de semear o engano. Então o apóstolo diz, que as pessoas que possuem a mente cauterizada são propagandistas de ensinos de demônios, são porta-vozes de espíritos enganadores. Além disso, aqueles que têm a consciência cauterizada são hipócritas. Isso significa que são pessoas que agem com falsidade e dissimulação. Por isso que o apóstolo diz que essas pessoas são mentirosas e negam a palavra de Deus. Essas pessoas são muito perigosas, pois se empenham em fazer outras pessoas se desviarem do caminho do Senhor. Tudo isso indica que ao falar de pessoas que têm a consciência cauterizada, o apóstolo Paulo então denuncia diretamente os apóstatas. A apostasia não leva apenas ao erro doutrinário, mas também ao erro mortal. O apóstolo distorce, o apóstata, melhor dizendo, distorce o ensino da verdade a fim de adequá-lo à sua própria vida de pecado. Ele faz isso sem nenhum pesar, pois já está com a sua mente cauterizada. Então, nesse estágio, queridos, não há mais advertências. A sua consciência está adormecida, destruída e não o importuna mais.
A consciência cauterizada do apóstata é um resultado da sua própria rebelião contra o Espírito Santo. É resultado da sua própria obstinação e rejeição deliberada à verdade. Esse estado, porém, é irreversível. Ele nunca alcançará o perdão, pois em sua mente cauterizada ele não tem do que se arrepender. O falso profeta Balaão pode ser citado aí como um exemplo, de alguém que teve a sua consciência cauterizada. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.